Estratégia ouro para emagrecer. Meu nome é Jaqueline, eu sou nutricionista e trabalho com a nutrição estratégica e eficiente. E tô aqui para trazer esse tema. Vou trazer uma estratégia maravilhosa para o processo de emagrecimento de vocês, porque eu sei que muitas pessoas buscam e não conseguem. Nadam e acabam morrendo na praia ou acabam regredindo. Mas antes, já deixa seu like e já deixa aí a sua curtida e começa aí se inscreve no canal, né? Porque tudo isso vai fazer parte aí de todo esse movimento no canal da Nutri, onde eu trago sempre muitos temas de grande relevância para te ajudar a ser mais saudável, a ter um estilo de vida saudável, a ter saúde acima de tudo, né? Então vamos lá, que eu vou explicar para vocês que estratégia é essa. Mas antes, responde aí para mim. Você já fez de tudo para emagrecer? O que você já fez? O que você já conseguiu? Você já fez aquelas dietas malucas, né? Já tentou passar fome? Já tentou comer a dieta da lua, né? Tem um monte de dieta aí. Mas enfim, quantas loucuras você já fez para emagrecer, né? Para perder peso, para eliminar gordura e não conseguiu. Então eu trouxe aqui esse tema porque esse tema é o que eu utilizo aí nos meus atendimentos e consigo ter muitos resultados positivos com os meus pacientes. Então eu quero que você pare e pense tudo que você tem feito até hoje e o que adiantou, o que não adiantou. E aí eu quero que você perceba o seguinte, que não vai ser uma coisa só que você vai fazer, são várias coisas que você vai ter que fazer para você ter um emagrecimento eficiente e duradouro para a vida inteira, tá? Essa que é o grande lance. E para você conseguir isso, você tem que estar muito bem alinhado com os pilares básicos, né? Então é o sono, é a hidratação, são as escolhas mais saudáveis, e independente disso, você pode comer alguma coisa que não esteja alinhado, né, com o saudável, e mesmo assim se manter, né, no seu peso, ou se manter com a composição corporal que você tanto deseja. Se você tem padrões alimentares, padrões de comportamento que são saudáveis e que se repetem, as exceções não vão dar nenhuma alteração no teu peso ou na tua composição corporal. Então precisa estar muito bem alinhado. A questão do sono, a questão do intestino, a questão da hidratação, a questão da atividade física são pilares muito importantes e que precisam caminhar lado a lado para que você consiga atingir o seu resultado e manter para a vida inteira. E aí, a cereja do bolo, que é essa estratégia ouro, né, que eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes, que é a questão do jejum metabólico, do repouso metabólico. Eu não sei se você já ouviu falar nesses temas, mas o que é esse repouso metabólico? Primeiro eu quero que você entenda que o nosso corpo, ele é como se fosse uma fábrica. E como toda fábrica, ele precisa sim de momentos de pausa, né? Como uma máquina, precisa de momentos de pausa. E esse repouso metabólico é exatamente isso, é uma pausa estratégica que a gente vai dar para o nosso corpo. Por quê? Imagina, a todo momento o metabolismo está funcionando, você está respirando, né? O seu coração está batendo, então ali está tudo funcionando. Mas quando a gente chega no período da noite, que vai dormir, o nosso corpo ele já foi totalmente doutrinado a isso, já é uma programação interna. Então tem muito a ver com o ciclo circadiano também, que é um tema bem legal que eu vou trazer em um outro momento. Mas na parte da noite o nosso corpo já está se preparando para dormir, já está preparando para descansar. E é nesse momento que a gente precisa fazer o repouso metabólico, que é essa parada estratégica, né? Então é o momento que você não vai comer, né? É o momento que você vai dar descanso para o seu corpo, para o seu metabolismo. Então é importante a gente fazer no mínimo 12 horas de repouso metabólico. Porque durante esse tempo o corpo refaz algumas reações químicas, elimina algumas toxinas, elimina células defeituosas e posteriormente ele consegue fazer com que esse metabolismo destrave e atue de forma mais eficiente, que é
a chave, né? Que é a grande chave aí do bom funcionamento do metabolismo e na adaptação e levar, né, por longo tempo essa questão da saúde, do estilo de vida saudável. Então, 12 horas é o mínimo. E aí é bem legal a gente sempre observar o último horário da última refeição, do jantar e o horário da refeição do dia seguinte, tá? Então esse repouso metabólico, ele já é uma estratégia poderosa que vai ajudar aí no processo de emagrecimento, porque você não vai estar ingerindo nenhum alimento em 12 horas e o corpo vai estar potencializando aí o seu metabolismo de funcionar melhor, ele vai estar muito mais prático, vai estar funcionando muito melhor. Então, essas 12 horas de jejum é o nosso repouso metabólico. E o que eu costumo trabalhar, né? Aos poucos, a gente vai evoluindo e a estratégia vai ficando cada vez mais poderosa. Então, quando você consegue estabelecer essas 12 horas, então percebe, tem gente que não consegue ficar nem 8 horas, e aí é uma construção também, né? A gente vai aumentando aos poucos, de 8 para 9, para 10, para 11, para 12. À medida que você consegue agregar essas 12 horas, esse repouso metabólico, a gente vai evoluindo e a gente passa para 13, para 14, para 15, e aí é o jejum de fato, né? É o jejum onde a gente consegue adaptar o nosso corpo e fazer com que o metabolismo use gordura como fonte de energia. Aí que tá a estratégia ouro, porque você vai conseguir eliminar principalmente gordura localizada e de uma forma muito mais eficiente. Esse metabolismo vai ficar mais eficiente, é uma construção. Tá? E mais importante ainda do que ficar essas horas sem comer, sem ingerir nenhum alimento calórico, é prestar muita atenção no que vai estar consumindo antes e depois do jejum, porque como você entra no jejum, como você quebra, vai ser muito significativo no resultado desse jejum. Então, se você hoje faz um jejum por acaso, mas acaba fazendo, mas tem uma alimentação muito desregrada, com muito açúcar, muita gordura, você está dando um combustível muito ruim para o corpo funcionar durante o momento do jejum. Então o resultado não vai ser efetivo, não vai ser eficiente. Agora, quando a gente coloca os alimentos estratégicos no pré-jejum e quando quebra esse jejum com os alimentos corretos, a gente consegue duplicar, quadruplicar a quebra e a queima de gordura localizada. Então, sabe aquelas pessoas que já conseguiram emagrecer e não conseguem evoluir muito mais? Essa estratégia consegue tirar você do platô. Então, o jejum, quando ele é muito bem feito, precisa ser supervisionado, não é só fazer por fazer, não é fazer aleatoriamente, você consegue ter resultados muito, muito bons. E prestando sempre muita atenção no pré e no pós-jejum. Então, entrar no jejum com alimentos saudáveis é importante. E quebrar esse jejum com uma proteína de boa qualidade, com uma gordura de boa qualidade, vai potencializar essa quebra e essa queima de gordura. Porque você vai conseguir fazer com que esse metabolismo use gordura como fonte de energia. Como eu disse, o corpo ele continua funcionando, ele precisa de energia, mas normalmente a gente utiliza glicose, que vem do carboidrato. Agora, quando a gente consegue adaptar, a gente consegue utilizar a gordura como fonte de energia e reduzir essa gordura localizada, sair do efeito platô, de fato os resultados são muito maravilhosos. Agora, alguns pontos importantes aqui para se analisar para vocês, tá? Qualquer estratégia, qualquer atividade que você faça todos os dias não é legal, porque o corpo tende a acostumar. Então, o ideal é a gente intercalar isso algumas vezes na semana. Tá? Colocar os alimentos estratégicos no pré e no pós-jejum e também observar como que você vai ficar. A cabeça costuma acompanhar o processo, eu sempre falo isso. Então, se você não tá com a cabeça muito legal, você não vai conseguir levar esse jejum adiante. Aí não adianta, aí você vai achar que vai passar mal e vai passar mal mesmo, tá? Claro que precisa se adaptar, né? O jejum precisa ser adaptado. Você não vai sair de 8 para 12, 14 horas, né? Mas quando você adapta isso e você tá com a cabeça bem legal, você consegue seguir, você consegue ver resultados muito maravilhosos, como eu disse. E aí, conforme a gente vai evoluindo nesse jejum, a gente consegue incluir, por exemplo, uma atividade física em jejum, você potencializa muito mais a quebra de gordura. E a gente consegue incluir estratégias, alguns suplementos, então tudo isso de forma individualizada, a gente consegue potencializar. Por isso que eu chamo de estratégia
ouro para o emagrecimento, a questão do jejum. E o jejum metabólico, tá? Não é o jejum calórico aqui, né? Então, o que é o jejum metabólico? É aquele que você pode tomar água, que não vai quebrar jejum. Você pode tomar chá, você pode tomar café, você pode tomar shot, que é um outro elemento que eu utilizo também nos meus atendimentos, que você não vai quebrar jejum. E dessa forma você vai evoluindo. O jejum, ele faz parte de uma estratégia, tá? Que eu até utilizo no meu método. Então, a ciclagem de dietas, as estratégias da nutrição funcional, a suplementação específica para cada caso, os fitoquímicos, tudo isso vai fazer com que você consiga, né, levar esse emagrecimento adiante e consiga de fato manter um estilo de vida saudável, manter o peso corporal, a composição corporal que você quer. Então, com esse método de ciclagem de dietas, da nutrição funcional, das fitoquímicas, a gente consegue atingir níveis inimagináveis. A gente sai do padrão, essa que é a verdade. Porque a gente sai da nutrição tradicional e a gente potencializa e faz com que esse metabolismo funcione a nosso favor como uma máquina de queimar gordura. E o jejum, ele é incrível, ele é incrível. O grande problema é que as pessoas não sabem fazer, ou fazem de qualquer jeito, ou fazem de forma muito aleatória, ou olhando alguma coisa na internet, sem um acompanhamento profissional. Tá? Então fica a dica aí da Nutri, tá? Sobre esse papo. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. E para eu saber que você ficou até o final, eu quero que você coloque ouro aqui nos comentários. Então era esse o tema que eu tinha para trazer hoje para vocês. Um beijo da Nutri!